Assim seja. Paz de alto, irmãos. Hoje é dia 29, né? Exato. 29/6/2023, né? Cada dia que passa a gente está contando, né? Isso para se cumprir os salmos. Que salmos, irmão Rodrigo? Que está se cumprindo quando a gente está contando nossos dias. Tem muitos salmos, tem 150 salmos, tem 150 chances. Tem um específico. A gente tá, ó, a sua esposa coloca todo dia lá, né? Você foi também, pô, é verdade, eu vi hoje. Qual o salmo que está se cumprindo em nossas vidas hoje, nesse salmo? Não, irmão, hoje está se cumprindo o salmo 90, nós está contando nossos dias. O irmão falou aqui, ó. É porque nós está contando os dias. Ensina. Isso, a gente está fazendo isso, né? Porque ela está fazendo, está contando, né? Então a gente vê, irmãos, isso mostra, o que mostra isso? Mostra que nós estamos ansiosos para poder acabar, para poder findar esse ministério nosso, né? Você vê ali que já o Paulo fala, né? Combati o bom combate, né? Completei a carreira, né? Guardei a fé. E é isso que vai se cumprir em nós também, né? Nós vamos chegar um momento que a gente fala assim, ó, nós completamos, Ial. Agora está em suas mãos. Aí nós vai parar? Não, a gente vai fazer mais, nós vamos continuar ministrando, continuar trazendo entendimento, né? Até o momento que Al vê que nós estamos preparados para a gente poder voltar para casa, né? E a nossa volta ela vai ser com muita alegria, né? Porque a gente saiu de lá chorando, faz um link com aqueles salmos também fala assim, né? Aqueles que saem chorando, né? Voltam o quê? Com alegria, carregando seus feixes, né? 137? 137? Deve ser 126. Procurei. Por quê? Porque a gente viu, né? A gente viu. E olha só que tremendo, irmãos. Eu falo com você, os irmãos que estão atentos na palavra, eles captam muita coisa. A ministração de domingo, né? Papai trouxe domingo passado que Micael ele morreu, né? Ele já tinha esse entendimento, né? Que Micael morreu, né? E na live eu trouxe o entendimento ali mostrando que ele morreu, como é que é a morte, foi a morte que perdeu o contato, né? E aí eu fiquei meditando, assim, eu queria um link, aí eu não consegui o link. E aí, na ministração de ontem, o papai trouxe um link sobre isso, né? Que é Daniel 8. Daniel 8 mostra claro a nossa saída. Vamos abrir lá? Deixa marcadinho aqui, vamos lá. E eu pensei que ele abriu, aí eu pensei, nossa, olha o link aí. Por quê? Porque é uma ministração completando a outra. Quanto? 1569. É uma ministração completando a outra, né, irmãos? É gradativo. É gradativo. Daniel 8, 9. A gente está esquentando aqui, né? Para esperar os irmãos lá, os irmãos de Sotrozia chegar, ok? Daniel 8, 9. Todos abram. Daniel 8, 9. Ó, diz assim, ó. De um deles sai um pequeno chifre, né? Que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, ó, cresceu na direção do sul, como na do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército das estrelas. Ó, derrubando por terra parte do exército das estrelas, calcando aos pés, né? Aí aqui fala, aqui tem vários questionamentos. Quando fala assim, ó, saiu deles o pequeno chifre, o homem ruminante. O que é o pequeno chifre, homem ruminante? Você é o homem ruminante, não é? O que é o pequeno chifre? Quem que é o pequeno chifre? Isso, tá vendo? Ruminando. Isso aí, mamalha. Pega firme com ele. Ó, se não quiser ruminar, corta o baião de 2. Aí vai ruminar. Ó, de um deles saiu um pequeno chifre, que cresceu muito, quer dizer, Emanuel, né? Ele se exaltou.
dizendo assim, ó, ele exaltou tanto contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército das estrelas. Mas o intuito dele não era derrubar por terra. Vamos dizer assim, ele não queria dar um tiro no próprio pé dele, né? Porque se ele joga por terra, é um tiro no pé, né? O que ele queria? Ele queria jogar no abismo, né? Ele queria lançar no abismo. Só que ao deu o livramento, né? E ao deu o livramento, em vez de nós, que não era só ele que caiu no abismo, era todos nós, porque nós não sempre fomos companheiros dele. Então, em vez de nós irmos para o abismo, nós fomos para onde? Para a terra, em espírito. E nós perdemos o nosso corpo, quer dizer, não perdemos o acesso às regiões celestiais. E ficamos o quê? Ficamos como espírito, né? Adentrando as tendas. E isso, irmãos, toda vez, tudo tem link, tudo que a gente fala tem link. Quando nós lembramos disso, nós lembramos de Abraão, a ministração do papai ontem. Abraão, que Abraão saiu da parentela e foi para onde? Para o deserto, né? Saiu da parentela. A nossa parentela está onde? Regiões celestiais, porque somos seres celestiais. Nós saímos de lá e viemos andar onde? No deserto, habitando em quê? Em tendas. É a mesma condição de Abraão. Entendeu? Você está vendo que tudo encaixa? Repete, Né? Tudo se repete. Então, irmãos, quando a gente vê aqui, fala assim, ó, ele ergueu contra o exército do céu, derrubando por terra a parte do exército e das estrelas, né? E das estrelas, fazendo o link que os 144 mil são o quê? São estrelas, né? E a representação de querubim é de qual, irmão Joel? Quando eu estou falando dos astros, as coisas criadas, os querubins são o quê? Qual representação? A gente sabe que os 144 mil é quem? É as estrelas. E os querubins são a representação de quem? Vamos lá, para você entender. O sol representa quem? Yahusha. A lua? Micael. Os 144 mil? Isso. E os querubins? A gente entendeu que Yahusha representa o sol. Micael a lua. Os 144 mil as estrelas. E os querubins? Quem que eles representam? Eles vão ter que representar uma cadeira. Não, eles representam os planetas. A gente está falando de astros. Não, eu tô falando Ah, não, eu tô falando do geral, entendeu? A gente está falando do contexto todo, entendeu? Eles representam os planetas. E Yahusha representa o Sol. Micael a Lua. Os filhos de Yahusha, os 144 mil, representam as estrelas. E os querubins? Os querubins representam os planetas, entendeu? E o planeta Terra representa um querubim específico. Quem? Presta atenção. É o único planeta que tem vida. Entendeu? O povo fala aí que Marte que existe extraterrestre, né? Os extraterrestres somos nós. Criança. Hã? Perguntar para as crianças? Você sabe, Pedro? Quem representa a Terra? Gabriel, né? Isso. Isso, Gabriel, né? Porque é o único planeta com vida. O irmão, qual é o apelido? Irmão, homem ruminante. Essa visão. Poxa, eu posso. Não, mas agora você tem que ruminar. Isso, tem que ruminar para poder inculcar na cabeça, entendeu? É só, tá vendo? Que você sabe, mas. Isso, então a gente tem que trabalhar na mente para não esquecer. O ruminar é trabalhar a mente para não acontecer isso, entendeu? Para não esquecer. O importante é que a gente sabe, entendeu? Agora é trabalhar a mente para não esquecer, entendeu? Irmão, aqui tem umas dicas, depois pode passar para a igreja, de como não esquecer, né? Isso. Como é que é? Fala para os irmãos, como é que você não esquece? Por exemplo, se chama mapas mentais. Mapa mental. Por exemplo, você vai associar alguma coisa para não esquecer. E são várias técnicas que você pode fazer para não esquecer. Por exemplo, participar dos desafios. Que o desafio lá tem as questões que o papai fez na ministração. E a resposta você vai ouvir no áudio da ministração. Então, quando você vai lá e participa do desafio, você está treinando. Então, isso é uma técnica de memorizar e não esquecer. Aí se chama encucar. Então, participar do desafio, isso é muito importante. Tem que usar essa ferramenta aqui, né? É. E ainda tô bicho pegando.
O participar do desafio é muito importante por causa disso. Faz alguém inculca isso na nossa cabeça, inculca as respostas, entendeu? Inclusive essas perguntas a gente fez para as É crianças. engraçado, irmão. Eu só treinei 3 vezes só, Lucas 12:12, para fazer lembrar. E não esquece. É. Agora, a maioria, eu não consigo lembrar na hora. As passagens em si, as passagens em si, a gente fala assim que a gente tenha ainda a palavra, a Bíblia, para a gente poder pegar. O que a gente não pode esquecer é quem que representa, entendeu? Por exemplo, quem que é o sol representar isso, quem representa um personagem ali, quem representa aquele outro personagem, entendeu? Isso a gente não pode esquecer, isso a gente tem que inculcar, porque a leitura a gente lê, a gente tem acesso à Bíblia a todo momento, entendeu? Agora, a gente não pode esquecer esses detalhes, entendeu? Quem que representa, quem que é aquele, por exemplo, a gente vê ali, tem um que está sentado, Apocalipse 5 tem um que está sentado no trono. A gente não pode esquecer quem que é aquele. Por quê? Porque quando nós chegar nas regiões celestiais, entendi, você fez uma outra associação correta, mas não para esse momento, entendeu? Exatamente. Então, quando nós chegar lá, nós não vai assustar quando ver as coisas. Porque João, a revelação não aconteceu. Foi uma revelação, foi uma visão. Então, quando chegar lá, nós vai se cumprir a visão que a Ohana teve, entendeu? Então, nós vai ver um que está sentado no trono. Então, nós já vamos identificar, aquele ali não é Yahweh visível ainda, aquele ali é um ancião. A gente vai ver um trono. Assim, ó, a gente está vendo o trono, aquele trono é Gabriel, que está dentro do corpo do pai dele. A gente vai chegar lá de surpresa, a gente vai chegar lá assim, igual aquelas crianças que ficam, não, a gente já vai entender as coisas. A gente vai pegar as coisas e vai começar a entender quem que é os 24 anciões. A gente vai ter nossa memória e a gente vai ver aqueles anciões que executaram a função de ancião na era de Esmirna, porque nós presenciamos isso. Então não vai ser nenhuma novidade chegando lá, entendeu? Vai ser muito claro. Só que hoje a gente tem uma visão das coisas celestiais como um latão polido. A gente vê as coisas meio embaraçadas. Mas vai chegar um dia que a gente vai ver as coisas tudo limpa. Como um espelho, entendeu? Já vê as coisas limpinhas. Aí a gente vai identificar. Hoje é difícil a gente entender que tem um personagem que está no meio do trono, que tem um personagem que está à frente do trono e tem um ancião. Hoje nossa cabeça, assim, o irmão fala assim, nossa cabeça tem como se fosse computadores. É semelhante a 15 mil computadores de Nossa, última tem irmão geração. aqui que tem 14.999, tá queimado. No passado tempo foi queimando alguns. Então, assim, chega lá, as coisas para nós vai ser tudo mais fácil. A gente vai ter uma visão totalmente diferente do que a gente tem hoje, entendeu? Hoje a gente consegue identificar, hoje a gente, igual a gente fala, um trono. Hoje a gente vê um trono como uma cadeira. Celestial, você acha que um trono é uma cadeira? Entendeu? Então, assim, a nossa visão espiritual vai ser muito maior do que a gente tem hoje, entendeu? Hoje o corpo é totalmente limitado. Ele é limitado. Totalmente, entendeu? Então, é bom a gente ter esses manejos com esses detalhes. Decorar passagens não leva a nada. Agora, é bom decorar, né? Pra saber onde que tá. Decorar Essa mesma dificuldade, todas. minha dificuldade é gravar versículo a versículo e fazer livro. E isso é muito importante, mas o mais importante ainda é você identificar os personagens, saber quem é quem, entendeu? Ler Apocalipse, ver que tem uma pessoa ali, ó, revelação de Yahshua Mashiach, que deu para o seu anjo, saber quem que é esses personagens, saber quem que é aqueles, os mensageiros das eras, né? Porque a gente, quando eu trouxe para esse entendimento dos 144.006 estrelas, só que a gente vê que tem uma outra estrela, que é os 7 anjos das igrejas, que também são representados como estrelas, entendeu? Que aí faz um link que uma das estrelas é uma estrela especial. É uma grande estrela, entendeu? Dos 7 mensageiros tem um que é especial. Todos são especiais, mas tem um que é mais especial, entendeu? Que é o mensageiro da 6ª era, que ele é a grande estrela, fazendo um link com o estudo de ontem, que uma grande estrela caiu na onde? Nas águas, né? As águas que estavam ali contaminadas. E uma tradução que o Montiago trouxe, a tradução da King James, fala uma grande montanha, que também faz link. Por quê? Faz link com aquela passagem, fala assim, ó montanhas de Bazã, por que invejais a montanha que Yahweh quis habitar? Mostrando que tem a mesma representação. Você vê que as duas Bíblias, elas conectam. Às vezes a mesma passagem faz 2 links. A mesma passagem.
Quando nós pegamos Daniel 12 na King James, é maravilhoso. Quando nós pegamos Daniel 12 na Yahushua, é maravilhoso. Entendeu? Apocalipse 12, tudo tem, você tá vendo? Então por isso a necessidade de duas espadas. Entenderam? Continuando aqui, voltando aqui agora, ok? Ó, tô no versículo 11. Lê para mim, voz alta. Salmo 68, 16. Fala assim: Ó montanha de Ial, ó montanhas de Ial, montanhas de Bazã, montanhas elevadas, montanha de Bazã, ó montanhas elevadas, porque invejais a montanha que Ial escolheu habitar? Ial nela residirá perpetuamente. Exatamente, ó, perpetuamente. E como é que é essa habitação? Como que é essa habitação, irmão? Ali fala assim, ó montanhas de Bazã, por que invejais a montanha que Ial quis habitar? Quando fala a montanha que Ial quis habitar, a gente sabe que é uma representação, a montanha está representando Quando uma pessoa, quando fala assim, ó, a montanha que Ial quis habitar, qual que é essa representação, irmão Jonathan? A representação da montanha é o filho, Micael. Ial quis habitar, é o espírito que quis habitar. Isso, exatamente, entendeu? Quando fala assim, ó, a montanha que Ial quis habitar é o espírito habitando nenhum personagem, que é Micael. Porque foi feito um ser celestial para poder habitar a plenitude do espírito. Entendeu? Foi feito. Só que o espírito ele foi andando para Jacha, foi em cada um, até mesmo em Lúcifer. Nós já fizemos esse estudo, entendeu? E aí o espírito adentrou Lúcifer e viu que tinha, como se diz a palavra correta? Achou maldade. Achou maldade, isso, Ezequiel dentro dele, 28. entendeu? E aí desagradou o espírito saiu dele. E isso foi em vários personagens. Todos os filhos de Yahushua teve espírito de Yahushua, entendeu? Só que teve um, pai de Yahushua, teve um especial. Que aí falou assim, ó, esse aqui é o que eu vou habitar. Entendeu, irmã Sandra? Quando fala a montanha que Yahushua quis habitar, que é o espírito habitando em um, entendeu, irmã? Assim seja. Aqui, irmão, do maldade é esse aqui. Do maldade não precisa não. Não precisa não, né? Não, pode sentar, fica à vontade, a casa é sua. Assim seja. Continuando aqui, ó. Eu tô só esquentando o motor, viu? Aham. Então depois nós vamos lá. Então não é o terceiro não, né? É o segundo, né? Então tá. Então depois a gente vai ver essa segunda montanha, entendeu? Porque a gente já fez isso tudo. Que foi algumas trombetas foram tocadas, né? Eu só não lembro quantas foram tocadas. 4 trombetas, né? Aí falta a quinta, que é achar o fórum que vai tocar, né? E a sexta e a sétima. Mas a gente vai, depois a gente faz esse estudo novamente, ok? Continuando aqui então, ó. E chegou a exaltar-se até contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo. Abolindo o sacrifício perpétuo, tirando o sacrifício perpétuo. O sacrifício perpétuo é quem? É Yahushua, Micael e Ial visível. São 2 sacrifícios perpétuos, os 2 cordeiros. Ele tirou esse sacrifício, quer dizer, as pessoas tinham que orar no nome de Yahushua, para Yahushua entregar essa oração para Ial. Entendeu? 8:11, né? Daniel 8:11. E aí foi tirado esse sacrifício, entendeu? Então foi tirado esse Yahushua, ele foi tirado do templo. Esse Yahushua Micael. Se Daniel está falando que ele foi tirado do templo, ele está onde? Onde que Micael está? No único lugar que pode estar é na terra, entendeu? Só que isso, as pessoas não conseguem entender isso. Que isso para ela é o quê? Loucura. Imagina você falar assim, ó, você sabe aquele arcanjo, qual? Aquele, vamos falar na sua língua, o Miguel, que na verdade é Micael, sabe que está na terra encarnada? Esse aí tá doidinho. Vou levar lá pro Cabo Peloso lá, passar a noite lá. Entendeu? Não consegue entender. Mas vai ter um momento que eles vão ter que entender isso, entenderam? Eles vão ter que entender, entendeu? Porque esse é o evangelho a ser pronunciado. Que Ial visível veio à terra, que o seu filho veio à terra. Se o próprio Ial visível veio à terra, imagina o filho. Entendeu? Ele veio investir na realeza. Ok? Só continuar aqui para a gente finalizar e invocar. Ó. Ele chegou a exaltar, estou em Daniel 8, viu? 8:11 já. Ele chegou a exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Faz um link, essa passagem aqui, com Yahushua
63:18, que fala assim, ó, por pouco tempo teu povo herdou a tua herança, né? E vieram os inimigos pisotearam o teu santuário. É a mesma coisa aqui, ó, que fala assim, ó, arrasando o lugar do seu santuário. Entendeu? Continuando, ó, e o exército sobre o sacrifício e pôs iniquidade, quer dizer, tirou o sacrifício perpétuo, que é Yalcha Micael, Ial visível, vamos dizer assim para os irmãos, os dois cordeiros, e colocou quem? Colocou Lúcifer. Então, por isso que hoje ele está no templo. E aí a gente consegue entender, ter uma dimensão maior do administrador infiel, entender por que as pessoas recebem bênçãos, não só no nome de Deus e no nome de Jesus, mas no nome de várias outras entidades, né? Baal, entendeu? Daquelas entidades lá, como é que se diz? Aquele povo ali, muçulmano, né? O Alá, né? Se não me engano, o Alá recebe bênçãos. Entendeu? Por quê? Porque ele está dissipando, ele está o quê? Ele está fazendo de uma forma, um comércio, ó, vou te dar para quando eu vim na terra eu ser bem recebido. Entendeu? E para hoje, nós, o pequeno grupo, tem tanta pouca força, nós falar assim, olha, o fulano, o nome não é Jesus e Deus, o nome é Ial e Yalcha. Aí falar assim, mas já recebi tantas bênçãos nesse nome, como que pode ser? Entendeu? Eles não conseguem entender. Eles colocam Satanás como o quê? Como o malvadão. Ele é o malvadão. Só que ele se transforma em anjo de luz, ministro da justiça, para poder enganar o povo hoje. Só que o povo está todo mundo cego. Entendeu? Até o momento em que nós se levantarmos e derrubar eles por terra, eles não vão conseguir enxergar. E aí a gente consegue entender um detalhe muito importante, não sei se algum irmão captou. Quando nós subimos do Oriente, nós tivemos que selar os 144 mil, não tivemos? Só que não teve alguns que foram selados, né? E o anjo falou o quê? Não mata ninguém, entendeu? Não mata ninguém, né? Assim, você não pode ferir ninguém, até que eu tenha selado. Só que esse processo de selamento já aconteceu por uma parte. Nós já selamos praticamente 96 mil, que é da era de Esmirna e da era de Pérgamo. Eu falo, por que ele não obedeceu, irmão de Cleito? Por que então que quando foi falado a primeira vez para ele não obedeceu? E da segunda vez, quando a gente subir e falar novamente, ele vai obedecer? Porque agora é o homem severo? Não, mas o primeiro foi um severo também. É verdade. Porque quando a gente vê lá, quando ele estava, a gente vê dois, quando Ial visível na terra, quando ele foi ressuscitado, ele já estava o segundo cordeiro. Por isso que aqueles dois discípulos falam assim, é agora que você vai restaurar a realeza em Israel? Sim. Porque ele já sabia que era um outro cordeiro que estava ali. Era aquele cordeiro que iria restaurar a realeza, só que não era o momento. E aí nós começamos, aí ele subiu, passou 10 dias lá, e aí nós fomos jogar de terra em espírito, ok? E aí nós começamos a selar, que o selo é pelo espírito. Então, irmão Edgar, É porque ele não estava pleno do espírito ainda. ele estava pleno do espírito. Quando desceu e ele falou pela primeira vez, que ele falou assim, não danifiques a terra, até que tenham selado os servos do nosso Ial. E ele danificou. Faz um link com aquele estudo como é que é o nome daquele general que matou em terra em tempo de paz? Joabe matou quem primeiro? Amasa é a representação do mensageiro de Sardes. Não, é o outro. Shaul Paulo. Abner primeiro, ok? Então, mas por que da primeira vez foi dado para ele uma ordem, ele descumpriu, e da segunda vez ele não descumpre? Que aí eles vão ser selados e vão passar pela morte. Manaíde. Tem a ver porque da primeira vez a gente estava em espírito, então a gente não tinha como fazer nada porque a gente Isso! Exatamente! A primeira vez foi dada a ordem, mas quem estava nas regiões celestiais? Ele estava lá no comando. Entendeu? Então, a ordem, para ele não valeu nada. Fala assim, eu vou ver se é uma ordem, olha lá a condição que ele está inferior. Todo mundo acha que ele está morto. Entendeu? Agora, quando nós volta e lancem por baixo, vai ser agora você não toque ninguém, filho. Nem toque, nem no fim de cabeça de ninguém. Aí ele tem que reconhecer. Por quê? Porque se ele sabe que se ele descumprir essa ordem, ele vai ser lançado no abismo. Entendeu? Ele não quer ser lançado no abismo, porque ele sabe que tem mais um tempo para ele, entendeu? Tô falando de Lúcifer, né? Porque foi ele quem encarregado de fazer mal à terra e o mar. Entendeu? A primeira vez eles não ouviram, por quê? Porque ele estava lá.
E nós estávamos com pouca força, porque a gente estava sem o nosso corpo inteiro. Só que quando nós voltamos, a gente vai estar com o nosso corpo inteiro. Entendeu? Micael vai estar na plenitude do Espírito. E aí ele, na segunda vez que joga por terra, ele não pode fazer mais nada. Entendeu? Porque ele vai estar na condição inferior. Porque agora ele vai estar na condição de pouca força. Porque quando fala condição de forte, é quando nós temos, quando o Micael tem a plenitude do Espírito, e nós temos uma porção que cabe a nós do Espírito. Entendeu? Inverteu a história, entendeu? Exatamente, inverteu ali. Agora, como ele tá lá em cima em corpo, ele agora vai descer em espírito. E espírito. E aí ele já não vai ter tanta força assim, entendeu? E aí ele tem que obedecer, ele é obrigado a obedecer, porque a ordem que foi dada foi do homem severo. E aí sim, que se cumpre essa condição do homem severo, entendeu? Porque você, ó, não tem mais aquele que só mata o corpo. Esse aí você não tem que temer não, temer não. Entendeu? Você tem que temer, eu vou te mostrar quem que você deve temer. Temer é aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de jogar a sua alma no Geena. A esse tem mais. Entenderam, irmãos? É lindo, né? A gente compreender. E é isso que a gente tem que captar. Igual a irmã lá, a gente captou certinho. Entendeu? É isso que a gente tem que captar. Papai traz as ministrações e a gente tem que fazer as associações. É a linguagem de sábio. A linguagem de sábios. Assim seja. Vamos invocar então, no nome de Alcha? Vamos invocar então. Yalcha! Papai, gratidão por estar aqui, papai. Gratidão por ouvir a tua voz, papai. A palavra que sai dos nossos lábios, papai, é gratidão. Nós não cansamos de te dar gratidão, papai, por tudo. Nos abençoe e nos guarde. Nos livre do mal, papai. Estamos nessa terra para fazer, papai, a tua boa obra. Gratidão por nos escolher, papai. Agradecemos pela vida do mensageiro, da era, papai. Gratidão por tudo. Agradecemos pela vida dos anciões. Abençoe cada ancião, papai. Pois sabemos que o trabalho dos anciões é árduo, papai. Gratidão aos teus servos que estão cooperando nessa obra, papai. Gratidão por tudo. Que a tua palavra hoje venha a ser ministrada, papai, com intrepidez, papai. Através do teu Espírito, papai. Não através do homem, mas sim do teu Espírito. Nos dê os esclarecimentos, papai. Que nós venhamos sair daqui sem nenhuma dúvida. Que venhamos crescer, papai, mais em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Gratidão por tudo. E que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yahweh. Grato a Yalcha, grato a Yahweh. Grato a Yalcha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim. Pode. Assim seja. Olha só o presente que eu ganhei ontem. E olha só, isso tem um significado. Não é à toa. Irmão, por que o papai nos deu aos anciões essa Bíblia? Olha a Bíblia. Não, beleza. Vá. Por quê? Você sabe não? Tá, então deixa a irmã Adriana. Os anciões, aí, quando receber as coroas, eles vão tirar, se curvar e vai falar. Só tu é digno, entendeu? Por isso que ele deu uma para cada um, ancião. Entendeu? E na hora que ele me deu, eu olhei assim, eu falei assim, já sei por que ele deu. Entendeu? Por quê? O único que é digno é o leão da tribo de Alda, né? Exatamente. Então são essa sabedoria que devemos ter. Não é sabedoria humana, a ciência humana, não entende nada. Agora, as coisas espirituais, porque isso é uma coisa espiritual. Entendeu? Você tem que captar, irmão.
Você tem que olhar... Eu não li aí tá escrito. Você tem que olhar e falar assim, ó, não foi à toa que ele me deu isso aqui. Entendeu? Porque o único que é digno, que os anciões fazem isso. Eles tiram a coroa e falam assim, olha, nós não é merecedor disso. Você é o único digno dessa coroa. Por quê? Porque a coroa é dele. A coroa é dele. Na carta de Filadélfia, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quem governa é um rei. É ele que herdou a condição. Não somos todos nós, é ele. Só que ele, com a sua compaixão, né, ele fala assim, ó, meus filhos também são dignos. E pega as coroas e distribui para os anciões. Vocês também fazem parte disso. E pega a condição de servo e também distribui no tribunal do Machia. Porque cada um vai ganhar a sua paga. Entenderam? Ele compartilha a sua herança. A herança é dele. Só que ele não é como é que se diz a palavra? Egoísta de ser uma coisa só dele. Eu tenho um tradutor aqui, viu? Se vocês não conhecem meu tradutor aqui, ó. Eu dou a primeira e ele já fala, já. Entendeu? Meu tradutor, né? Traduzido. Então, ele não é egoísta. Ele não é egoísta de ficar para ele. Ele compartilha a sua herança. Por isso que falamos que somos co-herdeiros com o Machia. E isso é lindo de entender isso. Entendeu? Ele dá honra para os seus filhos. Por quê? Porque ele faz, irmãos, o que o pai dele fez. O pai dele deu honra a ele. E ele dá honra aos seus filhos. E assim que é um reino inabalável. Entendeu? Quando um quer honrar o outro. Entendeu? Quando não acontece isso, já é um reino dividido. Porque quando um não quer honrar o outro, que um quer desprezar o outro, aí já não é um reino unido, já se torna um reino dividido. Entendeu? É como nós aprendemos a mensagem, eu vou passar para os meus filhos a verdadeira mensagem. Os meus filhos vão passar para os filhos deles a verdadeira mensagem. E assim, como é que fala? Ah, bem bom. Vou ter mais um tradutor do meu lado aqui. Exatamente isso, traduzindo. Assim vai indo, entendeu? E assim a gente consegue criar um reino inabalável. Por isso que o reino que vai ser instaurado é um reino que não vai abalar mais. Porque o abalo, o que foi o abalo? O abalo é o antimachia fazendo contento entre irmãos. Isso que abalou o reino. Entendeu? Ele ficou, ia no ouvido de cada um e fazia. Por que o menor é o herdeiro? Ele nem merece, ele é o menor. Olha como é que você é altivo. Abadão, como é que você é altivo, bonito, olha como é que você é bonito. Ele não merece esse trono, não, quem merece é você. E aí começa. Aí começa o reino dividido. Não, verdade, ele está certo nisso. Eu que tenho que ser, eu sou o primeiro. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que entender... Aí ele acaba sendo lançado no abismo, que é o que você falou bem no início. O Satanás fez isso e ele foi lançado no abismo. Exatamente. Já o menor não. Exatamente. Tem um áudio aberto, algum irmão quer falar? Que isso? Ô irmão Edson, pode sentar, irmão. Você vai cansar se você ficar em pé aí. Arruma um banquinho pra você sentar, irmão Edson. Senta aí, senão você cansa. Hoje é no mínimo 2 horas de administração. Entenderam, irmãos? Então, eu vou trazer algumas passagens aqui. Por quê? Porque Filadélfia... O que significa Filadélfia, irmã? Amor entre irmãos. Filadélfia é amor entre irmãos. Entendeu? Começa a ser restaurado a realeza aqui na terra. Começa a ser restaurado um reino aqui na terra. Começa aqui. Entendeu? Nós não vamos aprender como comportar lá, não. Porque ontem o papai falou, você lembra a mensagem de 1 Timóteo? Saiba comportar. Esperando a minha chegada, saiba comportar. E quem estava falando ali, irmão Rodrigo? Esperando minha chegada. Saiba comportar na casa de Al. É o Espírito? E Al chama Micael. Entendeu? E aí a gente vê a passagem de Filadélfia. Vem o logo. A plenitude. Então, nós esperando a plenitude, nós temos que saber como é que a gente... Saber o que, irmão? Comportar na casa de Al também. Entendeu? Então começa tudo por aqui.
É aqui, você já viu uma planta? Quando você, igual os meninos teve um trabalho da escola, quando eu tive de ir lá em criança, acho que todos tiveram, é plantar o feijão no algodão. Todos tiveram? Aí você planta a sementinha ali, né? Aí você, parece que você dorme, você acorda, já tá desse tamanho aqui, ó. Aí você já tá todo feijão, vai, tem que ter feijão aqui. É muito rápido o crescimento, né? Quando eu falo muito rápido assim, aquela sementinha, aquele negócio. Só que o nosso crescimento, ele é gradativo, ele é diário. Entendeu? Então, nós somos aquele brotinho que está brotando ali da árvore, entendeu? Da semente, porque a semente caiu na terra. E somos aquele brotinho. Só que esse brotinho vai se tornar numa grande árvore. Mas para transformar numa grande árvore que dá bom fruto, esse alicerce aqui tem que estar alinhado. Entendeu? Tem que estar firme. Como é que eu posso me dizer para umas pessoas que eu sou Filadélfia se eu não pratico Filadélfia? Eu tenho que praticar, entendeu? É ouvir e praticar Filadélfia. Porque São Paulo ele exorta a igreja várias vezes. Porque aconteceu isso em Esmirna várias vezes. Porque ter comunhão com os irmãos não é fácil, até se acostumar, entendeu? Às vezes eu vejo o irmão é de um jeito, o outro, a irmã, ele é de outro jeito. Entendeu? Eu tenho que respeitar a forma que ele é, a forma que ela é, a forma que você, a forma que você é, a forma que cada um somos. Entendeu? Não é achar que a pessoa deve mudar para me agradar. Entendeu? É eu entender a pessoa. Porque no momento que você quer entender o irmão quer entender você. E vocês entrem como um acordo. Porque a passagem fala assim, ó, pode dois andar juntos se entre os dois não tiver como um acordo? Amós 3:3. Não tem como andar junto. E nós estamos fazendo o que no deserto? Estamos caminhando no deserto. Papai fala, por que me chamar de mestre, mestre, e não faz o que eu faço? E não faz o que eu faço, entendeu? Você chama mestre, você, mas por que você me chama de mestre? Pode falar, irmão. Ah, isso. Exatamente. 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 Aqui em Amós 3:3 fala assim, ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiver de acordo? Não tem como, irmãos, a gente caminhar se não tiver como um acordo. Entendeu? Filadélfia não compactua com mentira, com desavença, com rixas. Isso é obra da carne. Nós estamos trazendo a mensagem dessa forma. Filadélfia não pode ser assim. Filadélfia é amor, irmãos. A primeiro fruto do Espírito, o primeiro é amor. Vamos lá ver 1 Timóteo 13, rapidamente. Não, é Coríntios 13. Oi. Exatamente. Sobre o fruto do Espírito? Não. 13:1. Página 2009. É 1 Coríntios 13. 13. Traduz aí, não vão entender não. É 1 Coríntios 13. Página 2009. Tradutor. Fala inglês, tradutor? Não? Fala. Fala inglês? Ah, esse filme fala então? Filme fala. E hebraico? Mais ainda. Fala até a língua dos homens. Oh, esse é melhor. Aqui vamos ler agora. Ó, 1 Coríntios 13. Diz assim, ó. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos. Tá vendo aqui? Dos homens e dos anjos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Tá falando para os dois, as duas condições. Se eu não tivesse, aqui não é caridade, aqui é amor, viu? Você coloca do lado assim, ó, amor. Amor. Aqui, ó. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos. Se eu não tivesse amor, seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia,
o conhecimento de todos os segredos e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, ao ponto de transbordar montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Transportar montanhas. Se não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo a chamas, se não tivesse o amor, nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejosa, não ostenta, não se incha de orgulho, não faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não se regozija, a palavra aqui, com a verdade, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão. Vai ter um momento, irmãos, que a profecia vai cessar para nós. Vai ter um momento que a profecia vai cessar para a gente. Aqui, mas quanto a ciência toda desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como uma criança, eu pensava como uma criança, eu raciocinava como uma criança. Depois que me tornei homem, porque Filadélfia, irmãos, presta atenção, ela é uma criança, só que ela se torna homem. Por quê? Porque a palavra fala em Efésios, fala assim, que todos nós chegamos ao pleno conhecimento, a estatura do perfeito varão. Quer dizer, a estatura é o quê? O tamanho do perfeito varão. Nós crescemos. Micael não é a criança, não é o filho varão? Mas ele não se torna um ancião? Você está vendo que em um curto tempo ele passou de criança e foi até a ser ancião? Continuando, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, não é só homem aqui de homem masculino, não, viu? O homem, vamos dizer assim, o ser. Eu era criança. Não é assim, era criança. A mulher não tem que ser isso, não. É o homem em si, unindo os dois, juntando os dois, tanto o homem e a mulher. A idade adulta. A idade adulta, a tradução é boa. A idade adulta, ok? Depois que eu cresci, vamos dizer assim, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora vemos em espelho de maneira confusa. Foi o que eu trouxe. Eu não tinha trazido, eu não tinha lido isso aqui. Hoje a gente vemos o quê? De uma forma confusa. É o que eu falo para os irmãos. Entender que tem um sentado no trono. Entender que um trono é um querubim. Hoje a gente não entende. Porque hoje a gente vê de uma forma confusa. Mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é limitado. Mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, o amor. Essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Nós temos fé? Nós temos esperança? Temos a nossa esperança. A esperança é voltar para casa. Essa é a nossa esperança. E nós temos amor? Agora, aqui fala, a maior delas, porém, é o amor. Né? Porque Iau é amor. Né? Agora, portanto, permanecer a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. A maior delas, porém, é o amor. Aponta para Filadélfia. Entendeu? Aponta para Filadélfia direto, que é o amor entre irmãos. Então, irmãos, nós não podemos deixar rincha no nosso meio, de forma alguma. Nós não podemos ter briga entre irmãos.
no nosso meio. Não pode. Entendeu? A gente desentender uma vez ou outra, vai desentender, porque a gente está se acostumando. Nós estamos juntos, nós sempre vivemos em comunhão. Só que nós perdemos essa memória, cada um foi para um costume. Lá na sua terra, irmã, é mais quente ou mais frio? Aí nós trazemos você para um lugar quente. Agora tá frio, então agora você tá tranquila, né? Não é frio aqui, não? Oh. Você é um pinguim, então, irmã? Frio. Então, aí a gente tem que entender que para a irmã a temperatura, essa temperatura assim, tá fresca para ela. Né? Agora, para o irmão Davi, nós está no Polo Norte. Por quê? Ele mora lá no Nordeste. Acostumado com o sol ali na cabeça. O caso do irmão também. Entendeu? Aí quando cai aqui para baixo, aqui, fala assim, nossa, mas aqui é gelado demais. Só que nós que já estamos aqui, achamos temperatura tranquila. Tem dia que tá mais calor, tem dia que tá mais frio, mas é só natural que nós entendemos. O irmão também, né? Costumava lá. Quanto? Lá era 35 graus, 40. Nossa! Aqui 27 graus já tá calor demais, senhor. Entendeu? Então quando você pega uma temperatura que já é mais fria, aí o quê? Vocês, até acostumar com aquilo, o corpo ainda fica assim, peraí, não tô no meu lugar certo. Mas o corpo, ele vai ficando no lugar, que aí o corpo fala assim, não, aqui agora é o meu lugar certo. É o que acontece com nós, entendeu? Às vezes dá uma desavença. Às vezes faz uma coisa que o irmão não gosta. Eu já entendi. A irmã não gosta daquilo. Eu não vou fazer aquilo com o irmão. Mas tem irmão que gosta, então aquele irmão vai fazer. A gente tem que medir tudo, irmãos. Entendeu? Uma família, toda família tem seus atritos. Mas o importante é que no final, fala assim, meu irmão, você me perdoa? Nisso mais eu não erro. Porque Davi era assim. Davi, ele errava. Passava aqui, Davi tupicava aqui na cadeira e caía. No outro dia, ele pedia perdão, quando via a cadeira, ele dava a volta na cadeira. Aí tupicava num vaso de planta. Aí vai, não, agora, peraí, agora eu vou fazer assim e vou estrupicar no vaso de planta. Naqueles dois ele já não fazia mais. Entendeu? Naqueles dois ele já não fazia mais. Então é isso que nós temos que entender. Entendeu? É comunhão, irmãos. É unanimidade. Vou chegar lá. Tem que andar condicionado do meu lado aqui. Entendeu? É unanimidade. Entenderam, irmãos? É ser um único corpo. Porque nós não somos o corpo do Mashiach. E só tem quantos corpos? Vários membros de um único corpo. Tem o dedinho, mas tem o braço. Entendeu? Tem os órgãos internos, entendeu? Tem as pernas, tudo serve. O corpo de alma não é perfeito? Então, nós temos que ser perfeitos. Por isso que Filadélfia e Esmirna, elas são o quê? Perfeitas. Porque é as duas que vão casar com um ser que é perfeito. Quer falar? Pode falar. Quero só ler uma passagem, como remete a nós que estamos sendo provados nessa terra, e vamos voltar às regiões celestiais, ao templo, né, como pedras, né, que na antiga aliança eram trabalhadas fora, né, fora de El Shalom, né. E em Filipenses diz que nós precisamos considerar os irmãos superiores a nós mesmos, né. Exatamente. E em Colossenses 3:13 diz assim, eu vou ler 3 versículos, 3 ou 4. Portanto, como eleitos, leal, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o mestre vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e reine em vossos corações a paz de Alcha, a qual fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra do Mashiach habita em vós ricamente. Com toda sabedoria, ensinai e admoestai uns aos outros, em ações de graças, aial. E põe em vossos corações salmos, hinos, cânticos espirituais. E em tudo que fizerdes, de palavra ou ação, fazei em nome do Mestre Yahshua Mashiach. Portanto, dando graças a Yahweh, o Pai. Exatamente. E faz um link com essa passagem que o irmão leu com Efésios 4:27. Abre aí. Você vai ver que o texto vai se conectar, irmãos.
25, quer dizer, 4, 25. Ó, por isso abandonei a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de um dos outros. Tá vendo? Que é um só corpo. Somos membros um dos outros. Ó, irai-vos, mas não pequeis. Aqui tá falando assim que a gente não vai irar? Não, que fala que a gente vai irar. Entendeu? Irais, mas não pecais. Ó, não se põe o sol com a vossa ira. Entendeu? O que aconteceu hoje, irmão, resolve hoje. Entendeu? O que aconteceu hoje? Eu tenho uma desavença com meu irmão Edcleito aqui. Antes de virar até 11h59, eu vou lá, irmão, perdão. Entendeu? Perdão. Amanhã eu não faço dessa forma que eu fiz hoje. Entendeu? Aqui está falando, ó. Irás, mas não pecais. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe com suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com os que tiver necessidade. Não sai de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de ao qual foi selado para o dia da redenção. Toda amargura, exaltação, cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, seja afastado entre vós. Sede bondosos e compassivos um com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Iau vos perdoou no Machia. Entenderam, irmãos? Então a necessidade de não se pôr o sol quem estiver brigado. Entendeu? Por isso que eu falo com os irmãos, vai deixar de brigar? Não. Mas o importante é no final, falar assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso. Né? Vamos esquecer isso, vamos começar do zero agora? E não vamos fazer isso mais? Se tiver outra coisa, tudo bem, mas nisso aqui não vamos errar mais? Vamos acertar agora? Entendeu? Porque essa passagem também faz link com Romanos 12, 9. Abre lá. Eu pedi para você ler agora, você pode ler o 4 também, o 4 e o 5. Irmão Saúl. Oi, irmã. Irmão Saúl, paz de alça. Assim, paz de alça. Então, o que me Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito é o amor. É, exatamente. O fruto do Espírito é o amor. E a obra da carne é rixas, invejas, brigas, né? Então, Filadélfia não pode ter isso. Filadélfia tem que ter o quê? Tem que ter frutos do amor. Frutos do Espírito, né? Que é o amor. Ó, Romanos 12, 4. 4. Diz assim, ó. Cadê o 4? Aqui, ó. Pois assim, como num só corpo tem muitos membros, e nos membros não tem todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo no Machia, sendo membros um dos outros. Está fazendo associação com aquela passagem, tá vendo? Que somos membros um dos outros. Continua lendo? Pode ir até o 9 que você pediu. Cadê? Tá no 7. 6. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que foi dada àquele que tem um dom da profecia, que exerça, segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem um dom do serviço, que exerça, servindo. Quem tem do ensino, ensinando. Quem o dá exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce a compaixão com alegria. Ó, agora está a parte importante, ó. Que o vosso amor seja sem hipocrisia. Eu não tenho que amar vocês obrigado. Eu não sou obrigado a amar vocês. Eu amo por vocês por quê? Porque a primeira coisa do Espírito é o amor. Eu não posso amar uma coisa... eu tenho que amar o irmãozinho aqui porque ele é iauxa. Não é assim. Se você não ama de uma forma natural, alguma coisa está errada em você. Entendeu? Se você não ama de uma forma natural, o problema está em você.
Entendeu? Claro, irmãos, tem pessoas que entram no nosso meio que nosso espírito já fica, ele já fica assim, ó, pera aí, alguma coisa assim de errado. Só que nós não temos a plenitude de espírito, e muito menos a nossa porção. Então a gente vai amar aquela pessoa até ela errar. Ela errou, aí acabou. Já não é um dos nossos. Porque é o amor entre irmãos. Entendeu? O nosso amor, irmãos, não tem mais ter amor de amizade. Entendeu? As amizades não vai te levar para Ial. Pelo contrário, as amizades vai te afastar de Ial. Agora, aquela amizade que é de Ial vai te unir a Ial. Um casamento. Ah, irmão, quero casar. Você quer casar? Tudo bem, pode casar. Aquele que não é casado, nunca foi casado, pode casar. Mas que você casa com uma pessoa que exerça a mesma fé. Porque se você casar com uma pessoa que não tem a mesma fé, é a mesma coisa que ela alertou. Ó, você não vai buscar um esposo pro meu filho, aquelas no meio das cananitas. Né? Porque tem que ter o mesmo jugo. Porque quem não é por Ial é contra Ial. Quem não é por nós, papai fala, quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta se espalha. Então eu quero ter uma vida conjugal, uma pessoa que eu vou dormir do lado, vou ter um carinho, um afeto com ela, a pessoa tem que ter a mesma fé que eu. Por quê? Porque senão ela vai ter uma fé e eu vou ter outra. E o que mais aconteceu no nosso meio é o quê? É ter que separar marido e mulher porque não existia a mesma fé. Entendeu? Então agora vocês têm pessoas que têm a oportunidade de casar, que case, mas que seja com a pessoa da mesma fé. Porque se não for, você está indo contra uma norma de algo, é uma norma. Não é um mandamento, é uma norma. Entendeu? Casa com aqueles que têm a mesma fé, casa com as israelitas. Arruma alguém israelita. E a esposa arruma alguém israelita. Oficial do exército. Eu ia falar israelito. Eu criar uma nova palavra no vocabulário, israelito. Entendeu? Então, essa necessidade que fala aqui, ó, que o vosso amor seja sem hipocrisia. É amar de natureza. Ó, naturalidade. Pô, irmão, eu gosto assim, vários tradutores. Detestando o mal e apegados ao bem. Com amor fraterno. Tá linkando Filadélfia? Tendo carinho um com os outros. Cada um considerando os outros mais dignos de estima. Fazendo link a passagem que o irmão trouxe. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos no espírito, servindo ao mestre, alegrando-vos na esperança. Ó, o que nós fazemos aqui? Nós alegramos na esperança. Perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar hospitalidade. Entendeu? O amor, irmãos, no nosso meio, ele tem que prevalecer. Não adianta a gente saber tudo. A gente sabe quem que é o visível, quem que é o herdeiro, a gente sabe tudo. Eu tô prontinho. Aqui, ó, acabei minha carreira. Tô prontinho. Mas eu tenho uma rixa com meu irmão do lado. E tem uma passagem em Lucas, eu quero que bom ache, fala assim, ó. Quando vocês a caminho... Isso, eu quero essa passagem aí. Está em Lucas. Por quê? Porque a gente está andando no deserto. A gente está no caminho. A gente está caminhando. Não tem. Isso. Porque a criança crescia em graça e conhecimento. Eu vou perguntar para o irmão aqui, deixa eu ver. Irmão Zé Pereira, o que é crescer em graça? Irmão Zé Pereira, o que é crescer em graça? É ter um comportamento bom, né? Crescer no comportamento, na conduta, isso, crescer na conduta. No caso, uma conduta com todo em amor, né? Porque ele vê isso, a nossa conduta durante a nossa peregrinação aqui. Isso, porque é crescer em graça, quer dizer, na sua conduta, e em conhecimento. É nos dois. É Lucas o quê? 12:58. 12? Vamos abrir, Lucas 12:58. 1813. 12:54. Romanos 12, Lucas 12. Pode ser, aqui, ó, 12:54.
1830. Aqui fala, ó, discernir o sinal dos tempos. Entendeu? Se a gente fala que a gente está no final dos tempos, que a gente está se santificando, é para se santificar. Entendeu? É santificar corpo, alma e espírito. Você viu ali que falou lá que tem três. Tem a esperança, a fé e o amor. E o maior é o amor. Aqui fala crescendo em graça, crescendo o corpo, alma e o espírito. O irmão de Pedro começou lendo Romanos 13:11, diz assim, tanto mais sabeis em que tempo estamos vivendo. Olha só. É mesmo. Né? O irmão de Pedro começou lendo essa palavra. Começou quando você ligou? Foi, ligando os motores. Olha o que fala o título na King James. Título, discernir no final dos tempos, exatamente na King James. Ah, eu tava falando muito King James, eu tava acostumando a falar King James, mas não, tem que parar, senão eu falo. Aí nós estamos falando King James. Ó, Lucas 12:54. Ó. Dizia às multidões: quando vês levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva. A gente acorda, tá tudo nublado. A gente fala assim: olha lá, vai chover hoje. Assim acontece, exatamente. Quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu? E por que não discernir o tempo presente? Por que não julgais a vós mesmo o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com o teu adversário em busca do magistrado, esforça-te para entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes que paga o último centavo. Entendeu? Então agora é a hora de a gente acertar as veredas. Estamos numa hora que a gente tem que acertar. Eu tenho uma desavença com alguém, principalmente com o irmão, é a hora de acertar. Engraçado, irmão, você está falando, a gente sente quando um irmãozinho, às vezes você vai fazer alguma coisa, falar, você sente que ele não sei, não foi com a sua cara, né, por exemplo. A gente sente, né, o Espírito mostra, né? E a pessoa, a gente tem que olhar, e quando acontece isso, irmão, a gente tem que amar mais. Falar assim, irmão, o que está acontecendo? Não, mas é isso. Né? O que está acontecendo? Mas é o contrário. Está acontecendo alguma coisa? Pessoa, entendeu? Antes do último espinheiro saindo no nosso meio, eu mandava mensagem nele, sempre. Não mandava? Eu perguntava, irmão, você tem notícias? Não, eu falei assim, vou mandar uma mensagem para ele aqui. Irmão, tá tudo bem? Como é que você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas o porquê? A minha parte eu fiz. De tentar mostrar para ele que a gente queria acolher ele. Só que El já tinha rejeitado. Só que eu não sabia que El tinha rejeitado ele até o presente momento. A minha função era o quê? Mostrar para ele o amor de Filadélfia. Entendeu? E a palavra fala pra gente amar até os inimigos. Exatamente. Né? Então, irmãos, esse é o conselho que eu dou para os irmãos, tá? Filadélfia, conselho geral para todos, né? Todos. A gente tem que amar uns aos outros, mesmo com os defeitos. Por quê? Porque daqui a pouco não vai ter mais defeito. Não é? Nós estamos na procura da perfeição. Ou a gente tem que amar os defeitos. A pessoa tem os seus defeitos. Até o momento que ela não vai ter mais defeito, porque ela vai ser perfeita. Entendeu? Amar a perfeita é fácil. Agora, amar o imperfeito é difícil. Tá vendo que o El está nos ensinando tudo? Até conviver com os irmãos numa forma mais inferior, para quando nós estiver na forma superior, ficar tudo mais fácil. Aqui, ó. Me deu um brinquedo, tá vendo? Obrigado. Agora é meu. Pode ficar para mim? Até as crianças têm amor. Entendeu? Se você amar aquele que te ama, que proveito você tem disso? Benefício você tem disso. Entendeu? Né? Se você quer fazer uma festa, faz uma festa e chama os coxas, aqueles que não vai te retribuir um dia. Lucas tem essa passagem. Né? Fala assim, ó, você quer agradar? Você quer me agradar, vamos dizer assim? Faz um banquete. Não chama quem tem condição, não. Que um dia vai fazer um banquete, vai te chamar, não. Chama aquele que nunca vai ter condição de fazer o mesmo por você. Aí sim, você está mostrando amor.
Caso contrário, você está esperando alguma coisa em troca. Entenderam? Oi. Aqui em 1 João 4, 20 fala assim: se alguém disser, amo o Aial, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, Aial, a quem vê, não poderá amar. Exatamente. E aí o 7, que eu vou ler ao contrário, fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de algo. E todo aquele que ama, nasceu de algo. Exatamente. Tá vendo que tudo remete ao amor? Ao amor. Fala de amor entre irmãos. Fala, você fala que ama Aial, mas odeia seu irmão, você não ama. Não ama. Porque Aial não criou a imagem e semelhança dele. Entendeu? Nós temos que amar. Se você fala que você ama Aial, mas odeia seu irmão, você não ama. Nós temos que amar cada um como se fosse o amor de Aial. Qual que é o primeiro mandamento? Amar Aial sobre todas as coisas. Calma. Amar Aial sobre todas as coisas. Ponto final? Não, o que mais? Amar o seu irmão como a ti mesmo. Pronto. Tá vendo, irmão? Primeiro mandamento. O primeiro fruto do Espírito, amor. O primeiro mandamento, amar Aial acima de todas as coisas. E o teu irmão, o teu próximo, esse irmão, como a ti mesmo. É o primeiro, irmãos. É o primeiro mandamento, a primeira coisa que Aial quer. Porque o que aconteceu lá na Semente Celestial foi o oposto. Não tinha amor, tinha ódio. Olha o que virou. Olha a bagunça que estamos. Isso tudo aqui, irmão, começou com uma briguinha. Entendeu? Começou com uma briguinha. Começou com um colocando irmão contra irmão. Eu vi hoje, semana, uma história seguinte. Uma história, olha só. Tinha uma mula, um cavalo. Um cavalo estava amarrado. Aí Satanás foi lá e desamarrou o cavalo. Né? Aí Satanás foi lá e desamarrou o cavalo. Aí o cavalo foi pro terreno de um cara muito rico. Começou a comer a grama dele. Aí o cara muito rico foi lá e matou o cavalo. O vizinho era dono do cavalo. E foi lá e matou o cara que matou o cavalo. Aí o cara que morreu, o filho do cara que morreu, foi lá e matou o cara que matou ele. E a guerra foi indo até sobrar apenas um. Apenas sobrar só um. Aí vem um cara e pergunta para o diabo: diabo, por que você fez isso? Isso tudo? Ele falou assim: não fiz isso tudo, eu só soltei o cavalo. O resto é eles que fizeram. É errado, é mentira? E tudo começou o quê? Um colocando contenda entre irmãos. Entendeu? E eles mesmos se devoraram. Entendeu? Satanás só soltou, foi errado, totalmente, não tá? Não. Mas ele só soltou a mula. O resto, eles que se vê. Porque se o cara que soltou a mula falou assim: olha, tem um cavalinho ali, eu vou tirar daqui que ele não é meu, não. Ô vizinho, ele é seu, aqui, tá indo aqui. Acabou. Satanás ia o quê? Ficar envergonhado. Não consegui, eu não tive êxito no que eu investi. Só depois que ele viu tudo, falou assim: eu tive êxito. Eu tive êxito e fiz apenas uma coisa, só desamarrei um nó. E aconteceu a tragédia toda. A gente percebe duas coisas supostas: o fruto do espírito e as obras da carne. Aquele que estiver operando na pessoa, exatamente. Aquele que operar na pessoa é aquilo que já pode ter noção das consequências que virão. Né? Exatamente. Eu lembrei do papai isso. Ele pegou e achou as duas armadilhas lá, tirou, né? Ele podia bem jogar fora. Jogar em qualquer lugar no canto. Mas ele foi lá e deixou lá para entregar para a pessoa e falou: ó, não põe mais. Exatamente, entendeu? Ele poderia ir lá atrás. Quem que colocou isso aqui? Que foi cortado a árvore dele. Ele poderia ir atrás. Assim, ó, tô no condomínio, para o condomínio, eu quero saber quem cortou minha árvore. E queria ir atrás dele. Pelo contrário, assim, ó, deu uma madeira boa fazer uma mesa. Que belo exemplo. Tá vendo? Lucas 14, 12. O irmão queria falar? Mas ela é tão bom que o inimigo foi lá com a árvore, né? Ela tirou o quarto, tal. Aí papai não deixou de dar, porque o dono vem exatamente ver o que é isso aqui. Exatamente, aí nós vamos fazer 4 mesas boas. Aí nós estávamos colocando vários gatinhos, nós sábado e fazer alguma coisa. Tá vendo? Ó, faz um link com a passagem, fala assim, ó. Ele colhe o que não plantou. Como é que é? Ele colhe o que não plantou. O que mais? E semeia o que não semeou, não é uma coisa assim? Ele colhe o que não semeou, toma aquilo que não
depositou. Isso, quer dizer, já foi feito tudo pra ele. Até a forma já, podia só ter feito a mesma de uma vez, né? Olha, que tem a aula ainda, que a roda no sul, mais ou menos 15 a 20 metros ainda, só de uma construção, dá pra vir vários tamanhos. É pra você ver. Pode falar, irmão. Lá, porque a terra é do papai, então lá dentro fizeram todo o serviço que ele mesmo não quer dele. Exato. Tá fazendo uma melhoria lá. Nossa, tá reformando tudo lá. É. Assim, ó. Davi e Samuel, eles tinham amor, tão perfeito, assim, um amor tão, de uma tal maneira que é um exemplo. Como diz aqui, não se alegra com o irmão. O amor dele, não se alegra com o irmão. E esse, que é errado, está errado, mas o amor que ele tem é dele. Ele não pode se contaminar com ele do outro, né? Isso é amor próprio. Então, o amor que ele tem ali para dar, é amor real. Então, ele chorou. Samuel intercedeu várias vezes por Saul. Por quê? Porque Samuel tinha amor. Queria ver o bem dele, mas ele mesmo não quis ver o próprio bem dele. Ele não quis se arrepender nenhum minuto. Aí ele transferiu aquele amor que era para ele para Ial. Preferiu seguir Ial e deixou de lado. Exatamente. Assim Davi tinha um amor tão grande de Saul que quando ele morre, ele chora. Porque ele não queria isso para ele. Ele queria, né? Ele tinha dó. O amor é tão grande que a gente tem dó da pessoa errada. Não tem errado, não. Ele tem dó dela. É dó. Fala assim, sua cabeça dura, acorda, dá um chance para você. Não, ele prefere ser egoísta, né? Ser orgulhoso e querer se suicidar. E a gente às vezes tem um amor no nosso coração que a gente quer ver aquela vida não morrer, não se acabar, porque nós estamos na vida. Queremos saber a vida prevalecida. Exatamente. A pessoa em si que não quer. Aí a gente faz o quê? Fica curioso. É, assim sim. Meu pai não quer, mas o meu amor é seu, pai. Ok. O pai não quer. E o pai mesmo falou, eu rejeitei. Quando falou assim, os dois apontou para Ial. E ele partiu para o Você percebe que em Filadélfia, né, que é amor fraternal, o amor é voluntário, né? Algo voluntário, algo dado, algo, né? Tá, aqui diz assim, ó, sabias que eu sou homem severo, tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Já pegou a já pegou prontinho guardado. Pra fazer a mesa. Assim seja, irmãos? Então tá, então esse que foi esquentando motores. Tô brincando. Esse que o irmão tava falando aí, o Lucas 14, 12. 14, 12? Vamos lá, 14, 12. Em seguida, disse aquele que convidara: ao dares um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez te retribui do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama os pobres, estupiados, coxos, cegos. Felizes aqueles que estão, porque eles não têm como te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos, né? Exatamente, é o que a gente falou. Assim seja. Então, essa é a minha palavra, meu conselho para a igreja, né? Como um ancião, um conselho, né? O amor. O amor é a primeira palavra. Amor, perdão, né? Isso que devemos fazer mutuamente, diariamente, todos os dias. E não deixe virar o dia você brigando com o seu irmão, entendeu? Conserte, né? Porque está chegando o dia. Tá chegando o dia, então nós temos um tempo para consertar. E é tão bom, irmão, que ele dá um tempo para nos consertar. Como ele é bom, ele dá um tempo para consertar, né? E temos esse tempo, gratidão, assim seja. E quando eu falo para os irmãos, irmão, não é exortando. Quando a gente traz uma exortação, irmão, é para o bem, não é para o mal. O mal seria se a gente não exortasse. Ah, não, deixa. Se vira para lá. Eu tenho que olhar para mim. Não, vamos consertar o que tem errado, vamos resolver. É isso que devemos fazer, ok? Assim seja. Agora vamos fazer um ruminado da administração de ontem, né? Muito maravilhosa, muita coisa. A gente não vai conseguir trazer tudo, né? O ruminar. Mas hoje a gente ouviu um pouco sobre aquele homem, né? Aquele homem. Vamos abrir aqui a passagem de Lucas. O homem com a bilha d'água. É uma mensagem muito importante, né, irmãos? A mensagem é a mensagem que a gente está vivendo atualmente. Lucas 22, 7.
22, 7. Os irmãos vão ver que cada dia que passa vai aumentando o nosso crescimento. Diz assim, ó, veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Então Yauxa enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para comermos. Perguntaram-lhe, onde queres que preparemos? Respondeu-lhe, logo que entrais na cidade, aí eu só vou fazer alguns pontos que os irmãos, assim, é um estudo que a gente está arduamente estudando, né? Então os irmãos já sabem qual que é a cidade, né? Logo que entramos na cidade, que cidade, irmã Flávia? Belo Horizonte, exatamente. Tá vendo que tem uma cidade? Olha, na época, presta atenção, que eu vou explicar. Na época da era de Esmirna, não tinha uma cidade, tinha várias cidades. Eram as igrejas, várias cidades. A igreja se reúne em Tessalônica, a igreja que se reúne em Coríntio, a igreja que se reúne em... Tá vendo? Isso são nomes de cidades, entendeu? Só que no nosso tempo agora é uma cidade. A gente tem que andar com um que nos guia. Assim como foi antes de vir as eras das igrejas, vamos dizer assim, veio Papai e ao Visível, que tinha os seus discípulos, que o seguia. É o que nós vivemos hoje. Entendeu? Hoje não temos várias igrejas. Temos uma igreja que se reúne em um local. A mesma coisa que quando ia ao Visível na Terra, as pessoas não iam para as cidades, a pessoa seguia o Ial visível. Tanto os apóstolos como os discípulos. Entendeu? E a gente fez um estudo na última quinta-feira, que na tribulação, aqueles da era de, vamos dizer assim, Laodiceia, que vai cair na tribulação, eles vão fazer o quê? Eles vão reunir como as eras de Esmirna, em várias cidades. Porque vai ser uma revolução, né, no entendimento. Então vai ter, vamos dizer assim, igrejas em todas as cidades. Entendeu? Então, tá vendo que tudo vai encaixando, tudo vai fazendo um ciclo? Se aconteceu que tinha Ial Visível, que era que as pessoas seguiam ele, né? Ele estava a caminho de Al-Shalom. Ele estava a caminho de Al-Shalom. Hoje também temos um que nós seguimos, que também nós estamos aonde? A caminho de Al-Shalom. E logo depois vai vir aqueles das eras das igrejas, que vai reunir como igreja nas cidades. E na tribulação vai ter aquela era da igreja que vai reunir como igreja nas cidades, ok? Dá um cafezinho pro irmãozinho, tá? A gente tá cansado, né? Tem café não? Aqui dentro tem café, aqui, ó. Chá? Nossa, se eu dormir mesmo. Lava o rostinho lá. Eu sei que é cansativo, entendeu? É bem cansativo. Tá um corpo muito limitado ainda, né, irmão? Tomara que o papai te dá um corpo muito bonito, muito forte. Nunca vai dormir, nunca vai dormir. Porque dormiu lá e nunca vai dormir. Assim seja. Então, irmãos, você está vendo que tudo é um ciclo, tudo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, hoje estamos num tempo de se reunir em uma cidade. O papai aponta isso em vários pontos da palavra, entendeu? E aqui fala assim, ó, perguntaram, onde quer que preparemos? Respondeu-lhe, logo que entrais na cidade, encontrarás um homem. Tem que ter um homem. Esse homem, ele é um mensageiro da era de Filadélfia. Ó, um homem levando uma bilha d'água. Aí faz um link com quem? Com o anjo das águas, né? Os anjos das águas. Quando nós pegamos aqui, o papai ontem trouxe vários pontos associando as águas, né? E a gente lembra também ali de Gedeão, que é uma parte muito importante para nós. Gedeão, ele pegou aqueles 32 mil, primeiro falou assim, ó, aquele que tiver medo, vai embora. Ó, grava aí, aquele que tiver medo, grava aí. Aquele que tiver medo, vai embora. Covarde, os covardes, né? E aí eles foram embora. Os covardes foram embora. Tiveram medo, ok? E aí depois pegaram o resto que sobrou, que foram quantos, irmã Flávia? Eram 32 mil. De uma remessa, de uma vez, foram quantos? Não, quanto foi, irmão de Cleiton? Foi embora 22 mil. 22 mil, sobrou? 10. 10, ó, o irmão até é bom de matemática, tá vendo? Além de tradutor, é matemático. Sobrou quantos? 10 mil. Ok? Sobrou 10 mil. Desses 10 mil, ele teve uma prova.
que era o quê? Foi levado até a água. Como é que tu tá associando a água, irmão? E Alcha 55. Como é que é? Vinde as águas. Vinde as águas. Aqui tá falando um homem carregando uma bilha d'água. Lá no Gedeão, que é uma guerra contra os medianitas, antes da guerra tinha uma preparação antes da guerra, e uma das preparações foi, vai a água. Tá vendo, irmãos? A necessidade. E a água que foi até aqueles exércitos ali de Gedeão? A água que foi? Não, vamos cortar aqui, a água passa água na porta. Não, é ir a água. Entendeu? Não é a água vir até aqui. Aí chegou lá, era observada a forma que bebia a água. Entendeu? É essa mesma água que esse homem está aqui carregando. Ele está carregando uma talha, uma bilha, um jarro, vamos dizer assim, né? Um jarro de água. Então, esse que está carregando, ele nos dá água. A água é a palavra, é a ministração. Então, nós estamos sendo observados como estamos bebendo dessa água. Fazendo link com o Gedeão também. Está vendo que tudo link, irmão? Tudo encaixa. Está vendo que essa é a interpretação correta? Não tem outra interpretação? Por isso que Pedro fala que a Escritura ela não é de particular interpretação. Ela tem apenas uma interpretação. Entendeu? Quantos por cento do seu corpo é água? É 80 ou 70? 75? Eu acho, eu vou falar do meu. Eu acho que o meu é 60% água e 30% Coca-Cola. Brincadeira. Agora, e a terra? A terra são quantos por cento de água? É a mesma coisa. Hã? Não, é mesmo. 2% de água, irmão? Não é não. 90%? Depois vamos pesquisar. A terra é 2%? Mais de 70% do corpo humano é composto de água. E o planeta? Esse é o corpo humano. Corpo humano. E o planeta? 90, tá vendo que o homem... 97? Tá vendo que, olha, o planeta Terra ele tem 97% de água? Aí faz um... Ela tá por baixo. Isso. Vamos prestar atenção. E aí a gente lembra do mar vítreo, né? As criaturas que foram feitas no mar, que é muito maior. Porque, irmãos, presta atenção. A gente fala assim, ó. Irmão Shaul, a gente sabe que tem 600 querubins, 600 milhões de querubins. Mas na Terra, hoje tem 8 bilhões de seres humanos. Só que a comparação não é essa. A comparação é 600 milhões de querubim para 144 mil filhos de Alcha. É 70% também o planeta Terra. Só que é só um pequeno percentual que é água potável, né? Tá, vamos lá então. Ó. A resposta aqui: 71% da superfície da Terra é coberta por água, fazendo link com o corpo humano, que também é 70% que tem água, né? E 96,5% nessa quantidade está nos oceanos. Os outros 3,5% se dividem entre lagos, rios, reservatórios subterrâneos, até formas menores óbvias, como em diferentes estados físicos, no gelo que cobre os polos, montanhas e no vapor presente na atmosfera, né? Você vê ali 70% de água, né? Então, quando nós pegamos aqui, você vê que tudo remete para a água. A água é o que? A água é a vida, né? O anjo da água, o anjo da vida, entendeu? É muito importante nós saber, é isso que eu falo, irmão Joel, o importante é nós saber esses pontos. Quem é o anjo da água? Quem que é, irmão Joel? Micael, o anjo da água. Só que você precisa saber na Escritura passagem que fala isso? Eu vi por ela. Entendeu? Então, assim, o importante é você saber quem representa os personagens. Entender, você saber. É bom você praticar a leitura para você inculcar, entendeu? Mas o mais importante é você entender esses pontos. Entendeu? Quando está bem parecido com o do corpo humano mesmo. 70% é coberto por água e menos de 1% é próprio consumo. Exatamente. Então, imagina o tanto de água que tem, né? A água brotou da rocha no deserto, né? Você vê que tudo remete, entendeu? Só que aqui a gente está falando aqui de um homem que leva uma bilha d'água, um homem. Aí fala assim, ó, seguiu até a casa que ele entrar. A casa que ele entra aqui, primeiramente, é a igreja. A casa que ele entra, porque a igreja reúne em
casa. A casa de Al, a igreja é a casa de Al. A igreja também é a casa de Al, entendeu? Aqui, ó. Logo que entrasse na cidade, encontrareis um homem levando uma bilha d'água. Seguiu até a casa que ele entrar. Pronto, nós estamos aqui, ó. Na casa que ele entrou. É este o momento. Aqui, ó. Direis ao dono da casa: o mestre te pergunta: onde está a sala que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Tá vendo que a casa tem um dono? E quem que é o dono dessa casa, irmão Joel? Você sabe quem que é o dono da casa? É Yausha Micael. Isso, aqui também. Ele é um ancião, ele é o cabeça, né? Mas por que ele é o dono da casa? Por que ele é o dono do templo celestial? Vamos dizer assim. Por quê? Ele é o quê? Que a gente tem para ele ser o dono da casa, o dono do templo celestial. Qual que é a função dele? Isso, sumo sacerdote. Ele é o dono da casa, ele é o sumo sacerdote, que é uma representação da porta, que tem apenas uma. Entender mais? Ok? Continuando. O mestre pergunta: onde está a sala em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Ele nos mostrará no andar superior. Tá vendo? Aqui fala nos mostrará. Outras passagens fala nos levará. No andar superior, uma grande sala, provida de almofadas. Preparai ali. Eles foram e acharam tudo como Yausha disseram Yausha. E prepararam a Páscoa. Então tem um que está conduzindo esse rebanho. Nós não somos rebanhos de ovelhas? Então temos que ter o quê? Um pastor que cuida de nós. Entendeu? Esse é o ancião da igreja. Ok? Agora, a gente entendeu aqui, né? Agora a gente vai subir para quê? Para fazer o quê lá em cima? Primeiramente, irmão Edgar. Batalhar. Batalhar. Nós tá lá, vai lá primeiro para batalhar, né? Aí a gente faz associação com Yausha Josué. Vamos lá ler, vamos entender um pouquinho da história de Yausha Josué? Vamos lá. Josué 1, Yausha 1. 314. A gente vai ler um pouquinho da história dele, vocês vão ver que é tremendo, né? Lá, aqui que falou, primeira coisa que falou para o exército de Gideão: os covardes, o quê? Pode ir embora. Primeira coisa, ó, vaza. Covarde, vaza. Porque não pode ter medo, irmãos. Quem tem que ter medo é o inimigo. Não é nós que tem que ter medo. Nós temos tudo a nosso favor. Nós temos até a palavra, assim, vocês vão vencer. Olha só, vou ter medo de quê? É esse que tem que temer. É ele que tem que temer. Entendeu? Olha aqui, ó. Fala assim, ó, Juízes 7:3 fala: quem tiver tremendo de medo, volte e escape pelo Monte Galate. Quem tiver tremendo de medo, né? Porque para batalhar não pode ter medo. Como é que vai guerrear com medo? No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. No amor não existe medo? Tá vendo que tá associando até... O amor tá até aqui. Entendeu? No amor não existe medo. Tá vendo? Exatamente. Exatamente. Ó, vamos ler aqui, ó. Depois da morte de Masha, servo de Al, Ial falou a Josué, filho de Nun, o auxiliar de Masha. O auxiliar de Masha. Disse... Tá falando muito, irmãos. Masha, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Ó, um link aí. Levanta-te. Atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos israelitas. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar, vou dar a vocês, como disse Masha, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, no poente do sol, será o vosso território. Ninguém te poderá resistir. Ó, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Masha, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem desampararei. Ok?
Agora eu pergunto, nessa condição aqui, quem representa Marcha, irmão Robson, Santa Catarina? Ial visível, exatamente. Ial visível. Ial visível não morreu, mas teve uma morte no corpo, né? É uma representação dessa morte aqui. Porque logo que ele morreu, foi suscitado outro, Josué, que era seu auxiliar. Entenderam? Ialcha, ok? Ó, agora que fala, ser firme e corajoso. Não pode ser covarde, mano. Não pode ser covarde. Por isso fala assim, ó, ser firme e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra. Você está vendo que você está fazendo associação com o Gedeão? Fala assim, ó, os covardes vai tudo embora. Aqui fala assim, ó, ser firme e corajoso. Ó, farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe dar. Então somente se de fato ser firme e corajoso, ó, falou 2 vezes, para teres o cuidado de agir segundo a lei. Aqui é a lei, mas agora a gente vai ver o lado de Micael. Vamos ler como se estivesse falando para Micael, porque Ialcha, Josué representa Micael, ok? Não é lei, é palavra, ok? Agora vamos ler assim, ó. Ser firme e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente ser firme, de fato, firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo a palavra que lhe ordenou Marcha, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfe em todas as tuas realizações. Que o livro dessa palavra, não é lei, é o que o livro dessa palavra esteja sempre nos teus lábios. Medita nela de noite. Salmos 1. Entendeu? Medita nela de noite. Vamos lá em Salmos 1. Deixa marcadinho aqui. O marca texto. Justamente no versículo 6, ele fala, ser firme e corajoso. Exatamente. 864. 800 e quanto? 64. Ó. Salmos 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na palavra de Ial. Então lá é na lei que está falando com Josué? Não, é na palavra de Ial. E medita na sua palavra dia e noite. Ele é como árvore plantada junto aos riachos, dá o seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Fazendo link com Josué, que fala assim, ó, ser firme e corajoso, porque fará esse povo herdar a terra, para que jurei aos seus pais. Então somente de fato ser firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo a palavra que ordenou Marcha, meu servo. Não te aparta nem para a direita nem para a esquerda, para que triunfe em todas as suas realizações. A mesma coisa que fala assim, ó, para que tudo faz bem sucedido. Entenderam? Fazendo associação os dois textos? Sim. Continuando. Que o livro dessa lei esteja sempre em teus lábios. Da sua lei? Não, da sua palavra. Esteja sempre em teus lábios. Nela medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir segundo o que está escrito nele. Assim será bem sucedido. Tá vendo? Fazendo associação com o Salmo 1. Nas tuas realizações e alcançará êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? De novo, tá vendo? Não temas, não temas e não te apavore, porque Ial, o teu Ial, está contigo por onde quer que andares. Por que está contigo? É o Espírito de Ial que habita nele, ok? Pode falar. Ser firme, né? Ser firme. Segura com firmeza. Exatamente. Ser firme. Segure com firmeza. Ser firme. Segura com firmeza. E corajoso. Por quê? Para poder batalhar, não pode ser covarde, tem que ser corajoso. Continuando, ó. Então Josué ordenou aos escribas, ao povo, passar pelo meio do acampamento.
E dai essa ordem ao povo: tomai previsões, porquanto dentro de 3 dias atravessarás esse Jordão, para ocupar-te a terra cuja Iau, o vosso Iau, vos dá. Deixa eu ver aqui. Versículo. Vamos pegar no versículo 2. Versículo 2 agora. Capítulo 2. É o versículo 2. Tem igual o Bruno, não sabia nem que era versículo. Eu era igual ele também, irmãos. Capítulo 2. Aqui nós vemos que tem um que é o quê? Que é o cabeça. Tem um que está guiando o povo para poder entrar na terra prometida. Fazendo um link com um homem que tem uma bilha d'água. Você tem que seguir ele. Entendeu? Segue ele. Ele vai te levar a uma casa. E da casa vai te levar para um andar superior. Entendeu? Pronto, irmãos. Nós já temos 50% concluído. Nós já estamos na casa. Você vê que para você subir no andar superior, você é de dentro da casa. De dentro da casa. Não tem outro acesso, é de dentro da casa. Porque a gente vai sair da casa, que é o templo de Iau, e vai entrar na onde? Na casa, que é o templo de Iau. Então, para entrar no templo de Iau, tem que estar no templo de Iau embaixo. Que é a casa, que é a igreja, Filadélfia. Entendeu? Então, poderia estar espalhado? Não. Tinha que ser tudo no único lugar. Tá vendo? Continuando, ó. Agora aqui, ó, os espiões. Aí tem 2 espiões. Ó, quem será esse 2 espião? Quem será? Ó, Iausha, filho de Num, enviou de Sentim secretamente 2 homens como espião, dizendo: ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa da prostituta chamada Raabe, e hospedaram ali. Anunciou-se ao rei de Jericó: eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que vieram a ti e que entraram em tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e o escondeu. Disse então: de fato, esses homens vieram a mim. Eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram. E não sei para onde fores. Não sei para onde fores. Cadê? Estou na onde aqui? E havendo de fechar a porta da cidade à noite, os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e alcançai. Aqui vou traduzir para os irmãos aqui. Ó, ela escondeu os 2 espias e aí chegou até no ouvido do rei de Jericó. O rei de Jericó falou assim: ó, vai até lá na casa dela e fala para eles ir embora. Aí ela escondeu eles e no andar superior, e falou assim: não, ele já foi embora. Eu não sei onde que está, ok? Vai atrás deles. Ela, porém, os fez subir ao terraço, e os esconderam entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. Os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão, e fechou a porta após a saída dos que perseguiam. Okay? Ela escondeu eles aonde? No terraço. Faz o link com a ministração que o irmão Bruno trouxe sábado passado, no Esquentando Motores, entendeu? Que fala assim: aqueles que estiverem no terraço, não desça de lá. Por que está associando esse mesmo aqui? Entendeu? Por quê? Aqueles que estiverem no terraço, não desça de lá. Entendeu? Agora eu pergunto, irmão Ed Clayton, há muito dado e muito cobrado. Quem são esses 2 espias da terra prometida? São as 2 testemunhas. E por que você chega a essa conclusão? Porque primeiro porque eles foram lá ver, eles são testemunhas. Tá errado. Testemunhou. O irmão tá errado. Ele não tá errado. Ele não tá errado, entendeu? Só que eu espero mais você. Entendeu? Vamos continuar aqui pra você ver, ó.
Vou resumir, traduzindo aqui. Aí pega os espiões, aí Raabe ajuda eles, né? Aí fala assim, ó, agora eu quero que vocês me ajudem. Por quê? Porque tá todo mundo com medo aqui. Vamos só achar essa parte que faz todo mundo com medo? Aqui, ó, no começo mesmo, ó. Antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse, sei que Ial vos deu a terra, caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de nós. Porque temos ouvidos como Ial secou todas as águas do mar, do junco, diante de vós, quando sais do Egito, e o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Sion e Og, que destruíram totalmente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porque Ial, vosso Ial, é Ial tanto nos céus como embaixo na terra, ok? E aqui Raabe fala assim, ó, eu te ajudei, então ajuda eu. Promete que vocês, porque era o seguinte, era entrar em Jericó e destruir tudo, entendeu? Destruir tudo, entenderam? E aí fala assim, ó, mas eu quero ser salva. Aí ele fala assim, ó, vocês vão ser salva, já que vocês ajudou. Só que vocês não podem contar isso para ninguém. Para você ser salva, você vai ter que colocar uma fitilha vermelha na sua janela. E Raabe morava onde? Na muralha. Opa! A muralha representa quem? Os 144 mil. Entenderam? E esses 2 espias que foram espiar a terra, literalmente as 2 testemunhas. Entendeu? Aí eu entendo, particularmente eu entendo que eles vêm para cá e encontram com o mestre e fica alegre, o mestre está vivo. Agora eles voltam para poder espiar a terra. Porque vocês acham que as 2 testemunhas estão andando lá de rolê lá em cima lá? Você acha que está lá andando? Ah, eu tô aqui, ó. Você tá me vendo e eu tô aqui. Ó, eu sou as 2 testemunhas. Eles estão o quê? Escondidos na onde? No terraço. Fazendo link com essa passagem aqui e que o irmão Bruno trouxe. Quem tiver no terraço, não desce daí. Entendeu? Depois você acha essa passagem para mim. Tá em Lucas. Hã? Então vamos lá. Deixa gravado aqui. Lucas 17. Lucas 17. 7:31. Lucas 17:31. Vamos ver na King James. Qual que está melhor? Lucas 17:31. Sobre a laje. Sobre a laje. Aqui, ó. Lucas 17:31. Diz assim, ó. Naquele dia... Mas antes eu tenho que fazer o contexto para os irmãos, né? Primeiro aqui fala assim, ó. Dias virão que desejarás ver um dia dos filhos de um homem, mas não verão, ok? Como o relâmpago relampeja no ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o filho do homem do seu dia. Mas é preciso primeiro que ele sofra muito, seja rejeitado por essa geração. Como nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do filho do homem. Comia, bebia, casava, dava-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os fez perecer. Agora 28. Então veio 28. Do mesmo modo quando aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas chegou no dia que Ló saiu de Sodoma. E ao fez chover fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse mesmo modo o dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver um utensílio em sua casa, não desça para pegá-los. Quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida vai perder. Quem perder, a conservará. Digo-vos, naquela noite serão 2 no leito, não será tomado ou deixado. Aqui os moçados. A palavra-chave era, naquele dia, aquele que estiver no terraço. Fazendo link com os 2 ali que estavam no terraço, que estavam escondidos no terraço. Ok? Então, resumindo, tem uma mulher que está protegendo as 2 testemunhas, escondendo ela no terraço. E as 2 testemunhas como espia, que está o quê? Espiando a terra prometida. Ok? Pode falar, irmão André.
quando fala que quem estiver no campo, aí você comentou que possivelmente as duas testemunhas estariam na terra, né? E você citou que elas descem e aí elas retornam, não é isso? Não, mas eu lendo a leitura corrente aqui, eles estão lá agora. É este momento lá agora, entendeu? Ele está escondido lá agora. Então, agora, neste momento aqui, ele está espiando a terra prometida, entendeu? Pelos benjaminitas, que representa a Raabe, entendeu? Porque mora na muralha, porque a muralha faz parte dos 144 mil. E ela é uma tribo completa dos 144 mil. Entenderam? Posso ler uma passagem para você analisar? Pode. O Google já comentou algo por cima, mas eu só para nós lembrar. Você falou que eles também vêm ver o mestre vivo e retornam lá para cima. Né? Isso também já foi ilustrado. Lucas 9, se não quiser abrir a Bíblia, né? O Shalom, Lucas 9, onde fala a transfiguração, 30. Lucas 9, 30. 28. Começando 28. Porque tudo se repete, né? Tudo se repete. Então, ali com o papai, veio Rael e Marcha, na transfiguração, né? E a gente entende que as coisas se repetem. Então, é só por isso que eu estou lendo essa passagem. Os irmãos encontraram, 9, 28? Diz assim: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Cafas, Elhana e Elcov, isso, né? Ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. No 30, que é o específico. Eis que 2 homens conversavam com ele, Marcha e Raial, que aparecendo em rosto de glória, falavam do seu êxodo que se consumaria em Al-Shalã, da sua saída que se consumaria em Al-Shalã. Aí a gente lembra do Filho do Homem de um ponto ao outro, de uma extremidade à outra, do ocidente ao oriente. Né? Exatamente. E aí é uma representação que as duas testemunhas vêm, vê o mestre vivo, porque agora Micael tem um corpo, né? No caso agora está pleno, inclusive, e retornam e dizem, tá vivo. Agora tem um link, Josué 2:22, abre aí, eles vêm e vê ele, né? Encontra com ele, né? Josué 2:22, partiram, quer dizer, as duas testemunhas, foram à montanha e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, os que procuravam por todo o caminho e não encontravam as duas testemunhas, vamos dizer assim. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Ialcha, filho de Num, que contaram tudo o que lhe havia acontecido. Disseram a Josué, realmente, Ial nos dá toda a terra em nossas mãos, e seus habitantes estão apavorados diante de nós. No áudio saiu. Aqui deve ter saído porque tá pertinho aqui. Mas você tá vendo? Que as duas testemunhas, elas vêm. E aí fala assim, aí vê ele vivo. Aí fala assim, realmente, Ial entregou tudo em nossas mãos, porque vê ele vivo, vê o herdeiro vivo. E fala assim, eles estão apavorados diante de vós. Por quê? Porque quando acontecer esse momento, já vai estar com o corpo glorificado. Então eles vão começar a ficar o quê? Apavorado. Porque revelou o Filho do Homem. Por isso que fala lá na passagem, nós lemos assim, quando o Filho do Homem for revelado, é o momento que a plenitude vem nele. Aí ele vai ser revelado para toda a terra. Aí as duas testemunhas chegam. É o encontro das duas testemunhas aqui com Josué. Fala assim, realmente, ele entregou, Ial entregou a terra em tuas mãos, porque eles estão apavorados, irmãos. É tremendo, não é? Maravilhoso, não é? Você quer mais um link? Olha só. O amigo oportuno? O amigo oportuno? Não cheguei a pensar isso, não. Eu já aprendi com a palavra. Só tô... das 2 testemunhas, um desce primeiro, que é o que bate na porta pedindo pão. Recebi um amigo, que chegou um amigo na casa. Então remete que as 2 testemunhas vêm, descem, sobem ali em cima, anuncia o mestre está vivo. Aí depois desce uma por vez, que daí o amigo importuno. Um bate na casa lá, me dá um pão, porque chegou um amigo, chegou outra testemunha.
Pode ser. Vai ser uma coisa mais avançada. Passado lá atrás, né? Exatamente. Mas a gente vai depois voltar nesse estudo. Mas vocês viram que as duas testemunhas estão lá observando e vem e encontra com ele e fala assim, essa palavra é maravilhosa, irmãos, olha só. Realmente, Ial nos dá a terra, Ial nos dá toda a terra em nossas mãos. E os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Entendeu? É maravilhoso entender isso. Fala aqui em Salmos 45:6, fala assim, ó, os inimigos do rei perdem a coragem. E versículo 3, Josué e Alxa levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os israelitas. Vieram até o Jordão e ali pousaram, antes de atravessar. Ao fim dos 3 dias, os escribas percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: quando vides a arca da aliança de Ial, o nosso Ial, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do mesmo modo e a seguirais, ok? Mas até então aqui a gente não vai entrar não. Quem é esse que só... Não. Quem é esse rei da glória? Isso. É abrir os portais celestiais para que entre o rei da glória. Aí pergunta lá, quem é esse rei da glória aí? Aí fala, é Ial forte e valente. É o Ial valente das guerras. Tá onde? Salmos 24. Salmos 24, exatamente. Mas vamos aqui, tem que olhar cuidado aqui, ó. Só para poder finalizar. Ontem o papai fez um adendo, né? Ali a gente vê sobre a questão da Páscoa. Nós não marca data, irmãos. Nós não marca data. Entendeu? Nós não marca data. A gente tem um tempo contado. Só que a palavra nos mostra alguns pontos muito importantes. Okay? Falou várias vezes a Páscoa. Falou várias coisas a Páscoa. Então, assim, a gente não marca data. Então, assim, a gente tem que entender que está no tempo de Ial. Entendeu? Tempo de Ial. É no tempo dele. Né? Mas a gente vê algumas associações, como aquela época que o homem entrou, né, na cidade, era uma época da Páscoa. Quando os israelitas saíram do Egito, é uma época da Páscoa, né? Ial já nasceu na Páscoa, morreu, a plenitude do Espírito veio na Páscoa, em Alvisi, foi na imersão dele, né? E ele, a gente vê que é na Páscoa, né? Quando os pais se ele estava no templo, exatamente, né? Então, assim, a Páscoa é uma coisa muito importante para nós, né? É uma época muito importante para nós, né? Será quando que eles invadiram Jericó? Vamos abrir em 5, 10. Josué 5, 10. Nossa. Vamos ler. Ó. Aqui é na fronteira, né? Aqui tá na fronteira aqui. Diz assim, ó. Enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa aí também. Ó. No 14º dia do mês à tarde, nas planícies de Jericó. No dia seguinte, a Páscoa, comeram o produto do país, o pão sem o trigo tostado. Naquele mesmo dia, ao comer um fruto da terra, no dia seguinte cessou o maná. Cessou o maná. E os israelitas não tiverem mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. A gente não está falando que não está falando que entendeu? Mas a gente fala assim, entendimento que está vindo gradativo. Ontem o papai não falou isso, que ele estava pensando, etc. Na minha leitura, eu me deparei com isso também. Entendeu? Então a gente não está falando que vai ensinar hora nenhuma, irmãos, a gente não está falando isso. Mas está vendo o tanto que é maravilhoso entender essa parte aqui? Que falando assim, ó, assim que eles partiram o pão, cessou o maná. Por quê? No sábado não cai maná. No sábado não cai maná. Então maná o quê? Cessou.
Entendeu? E nós o quê? Comemos na onde? Na terra de Canaã. Aí é o banquete. Domingo, né, o papai comentou de José, que foi para o Egito, porque a palavra, né, o maná, estava no Egito, ou seja, na terra. E aqui, a hora que cessa, o maná já subiu, não está aqui mais. Entendeu? Então, assim... Será que linka, não sei se linka não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Com certeza. Né? Com certeza, exatamente. Então, era só essa parte que eu queria colocar para os irmãos, né? Não estamos falando de tempo, quando que é, nada disso, entendeu? Não estamos falando, mas é coisa que a palavra nos mostra. Eu não posso também ver isso aqui e ignorar isso. Isso se alegra, né? Porque a gente se alegra. Alguns pontos, né? Alguns e o dia pontos. Que for pra gente vai ser... Olha que interessante, saiu do Egito na Páscoa, porque saíram na Páscoa, e entraram na Terra Prometida na Páscoa. Exatamente. Faz um link. Naquele mesmo dia, vai chamar quem? Sobe, né? Naquele mesmo dia. No dia da saída é o dia da entrada na Terra Prometida. Entendeu? É o dia que cessa o maná. Oi, irmão Macho. A Páscoa que vem é entre 22 e 30 de abril, né? E dia 8 de abril do ano que vem vai ter um eclipse também. É? Então, é coisa que a gente não pode se apegar à data, entendeu? O que a gente tem que fazer? A gente não está falando, irmãos. Por quê? Porque Ial pode nos surpreender, entendeu? Não é falar assim, agora eu vou relaxar, porque eu tenho agora mais não sei quantos meses. Não é assim que funciona, entendeu? Irmão, ontem eu voltei para casa meditando, meu irmão, sobre essa palavra, né? Por quê? Porque a gente não sabe o dia nem a hora. Então vamos ficar com a palavra que a gente não sabe. Não sabe. Seguiu o homem que tem a talha d'água. Seguiu, entrou na casa, entrou. Né? Ele vai conduzir para o andar superior para daí ceiar a Páscoa. Então é antes da Páscoa. A subida ali, porque a ceia vai ser lá em cima, no caso, né? Exatamente. Então é antes, e não cabe a nós saber o horário, não sabe, o tempo não e tal. cabe nós, entendeu? Mas a palavra nos mostra vários pontos que refletem a isso. Então, a gente não pode ignorar também, entendeu? A Marisa falando de relaxar, né? Porque sabe que está acabando de relaxar. A gente lembra daquela passagem que fala, feliz o homem, que a hora começa a chegar, estiver trabalhando. Muito bem. Mas isso aí é voltando às núpcias, né? Mas de qualquer forma, tem que estar trabalhando, né? Cabe nós estar trabalhando, né? Maná de noite baixo sol, né? Também. Né? Mas a gente não pode se apegar a nada a data, né? Porque é Ial que sabe, com a sua particular, como é que é? Autoridade, como é que é? Sua exclusiva autoridade. Mas foi bom a gente ver aqui que entraram na Terra Prometida numa Páscoa. Né? Pode falar, irmã. Não, tem aquela passagem também que fala que duas mulheres vão estar trabalhando no campo, né? Uma será deixada e a outra tomada. E sabe, só trabalha na Páscoa. É mesmo? É mesmo, né? É mesmo. Porque na Páscoa vai estar fervorosa. É mesmo. Só trabalha na época da Páscoa, né? Exatamente. Assim seja, irmãos. Gratidão, papai. Atos 1:7. Atos 1, lê pra mim. E ele lhes afirmou, Atos 1:7. Atos 1:7. E ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Exatamente. Então, a gente tem a palavra a nosso favor. Não temos a palavra, entendeu? Mas as coisas apontam, ela aponta, né, para uma verdade, entendeu? A gente está sempre atento. Findou nossos 1260 dias é a qualquer momento. Porque tem a passagem também que fala em Tessalonicenses, fala assim, ó, quando disserem paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Então, assim, pode ser, né, que assim, a gente está falando assim, ó, se a gente colocar assim, marcar uma data que vai ser na Páscoa, a nossa palavra cai em descrédito, que a gente não pode marcar. Pode ser antes. Pode ser em qualquer momento, entendeu? O papai falou, né? O mensageiro de Sardes errou nessa questão e a gente aprende com o erro dele, né? O erro dele. Então nós não marcamos data. Só que Filadélfia ela tem um tempo. O nosso tempo que a gente marca é o tempo de Filadélfia. Daí para lá é Ial com a sua exclusiva autoridade. Assim seja? Assim seja. Gratidão, vamos dar grato a Ial. Grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ialcha, grato a Ialcha,
Papai Gal. Assim seja.